Olá, professor Dilson, bom dia. Olá, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes. Hoje vamos falar sobre algumas palavras que até são usuais, mas às vezes a gente pode falar errado, né? Então, por exemplo, quais são aí? Bom, começando, cybercafé. Você deve conhecer, né? Logicamente, né? Sim. Não deve ser frequentadora. Não, Ah, mas sei. até porque para você ser frequentadora de um cybercafé, você teria de estar nos Estados Unidos, podemos dizer assim. Né? Porque, primeiramente, nós estamos falando de língua portuguesa, né? Sim. Tá. Como é que se escreve a palavra cybercafé? Com CY. CY. Y. Perfeito. Mas estranho, porque a letra Y, KWY, essas letras não podem ser usadas em substantivos comuns. Há uma regra específica para o uso dessas letras. Aliás, a reforma ortográfica somente acrescentou essas 3 letras ao alfabeto da língua portuguesa, mas não mudou as regras. Antigamente havia 23 letras no alfabeto. Após a reforma ortográfica, 26 com KWY. Mas as regras continuam as mesmas. Quais são? Só se usam KWY em palavras estrangeiras, em símbolos internacionais, como, por exemplo, você escreve quilograma com QU. Comprei 2 quilos de carne, com QU. Mas qual é a abreviação de quilograma? KG. Então, K se usa para símbolos internacionais, para abreviações internacionais e palavras provenientes da língua inglesa sem a tradução. Certo? Por exemplo, você vai colocar o nome de uma pessoa, certo? O nome Byron, por exemplo. Byron, o grande escritor do romantismo. Você não vai traduzir B-A-I-R-O-N, Byron. Você vai continuar com o Y. Certo? Da mesma forma o site, que não é com Y, é com I, mas nós continuamos falando site escrevendo city. O certo seria escrever sítio. Mas não dá para mudar isso mais. Tá? Bom, enfim. Então, as letras KWY não podem ser usadas em substantivos comuns. Você não pode inventar um objeto e colocar essas letras. Quer dizer, pode, né? Se você quiser, você faz isso. Só que não é oficial na língua portuguesa. Então, começou aí. Tá? Cyber é com Y, língua inglesa. Língua portuguesa é com I. Muito bem, aí eu pesquisei, fui atrás de gramáticas, fui atrás de dicionários e nada. Ciber. Calma. E nada. Aí que fiz eu? Fui atrás de quem entende. Mandei uma mensagem para a Academia Brasileira de Letras, que é o nosso órgão oficial da língua portuguesa, e perguntei a eles, e aí, fala aí, como é que faz? Aí eles me responderam o seguinte: a pronúncia em português de ciber, né, que é o C-I-B-E-R, é com I e não AI. Portanto, segundo a Academia Brasileira de Letras, elemento oficial da língua portuguesa, cibercafé que se fala. Você fala cibernética? Não, cibernética. Não. Então, cibernética, da mesma forma, porque não é com Y. Sim. Se fosse com Y, perfeito, mas não é. Então, cibernauta, ciberespaço, ciberataque, cibernética, ciberpirata, cibersegurança, ciberterrorismo, tudo com I. Aí o ouvinte fala, não, eu não vou falar isso. Tudo bem, não precisa falar. Mas aí vai estar... Tá, tudo bem, ué, ninguém precisa falar adequadamente a língua portuguesa. É uma curiosidade, aquela velha história, concurseiros, vestibulandos, tá? E curiosidade, papo de boteco, né? Hoje é sexta-feira, né? Você sabia? Duvido que você sabe pronunciar. Tá certo, mas aprende aqui no Gramática na CBN. Mas... então, Mas... Você já deve ter ouvido muita gente falando esse mas, principalmente como eu fiz agora. Não em uma oração em que haja a discordância, em que haja a oposição, a utilização da conjunção adversativa, mas com sinônimo de porém. Muito bem. Bom, segundo a gramática padrão, segundo os dicionários,
Após M, a letra N e o dígrafo NH, as vogais têm som oral e não som nasal. Mata e não manta. Nata, inhaca, qualquer que seja, principalmente a vogal A, que é a que mais traz problemas, né? Não existe, não há na gramática a presença do an depois de M, de N e de NH, a não ser, evidentemente, que haja um símbolo de nasalização, como a letra N após, manta. Aí tudo bem. Por que esse A é dito com nasalização? Manta, porque é um N após. Ah, porque tem depois um N. Tá. Ou se houver um hífen, imã, tudo bem. Agora, se não houver um símbolo de nasalização, o som é vogal. Ou vogal não, oral. O que significa oral? Aberto, A, e não nasal, Então, mas, não. Mas, som aberto. Certo. E agora, professora? Bom, algumas palavrinhas, eu trouxe algumas palavras aqui, jogo rápido, né? Porque se fosse para falar sobre... Nós ficaríamos aqui Exatamente. 2 horas, né? Mas, por exemplo, algumas palavras com O aberto. Palavras que realmente trazem dúvidas. Dolo e não dolo. O procedimento fraudulento. Muito utilizado no setor do direito. Correto é? Dolo. Dolo. Dolo e não dolo. Tá? Molho. Advogados de plantão. Os advogados de plantão, mas os advogados sabem. Eu acho que a maioria. Dolo. A maioria dos advogados sabe que é dolo. As pessoas comuns, vamos dizer assim, que podem ter essa dúvida. Né? Tá? O molho é da comida. Sim. Tá? Quando é aquele conjunto de chaves, molho de chaves. E não molho, né? Praticamente eu não uso mais molho de chaves, porque a minha casa fica tudo aberto. Então não usa mais. Ó, aberto. Agora com o fechado, bodas de prata, bodas de ouro, não é bodas que se fala. Desporto, que tem o significado de esporte. Praticamente ninguém usa a palavra desporto no singular. Quando vai falar de esporte, fala de esporte mesmo. Mas eu poderia falar, o futebol é um desporto famoso. Tá? Mas todo mundo usa esporte. Agora, interessante que no plural é mais usado, né? E aí, desporto no singular, porém, desportos no plural. Foro, a jurisdição. Não é foro, é o foro. Então também posso falar, desculpa. Ao contrário. Ao contrário. Tá. Foro, que é a jurisdição. Então vamos falar isso no foro íntimo. Ou foro, a jurisdição administrativa. Filantropo e misantropo. Filantropo é aquele, filo, amigo. Tropo, homem. Humanidade. Então, filantropo é aquele que gosta de ajudar a humanidade, aquele que gosta de ajudar as pessoas. E o misantropo é o contrário. Miso, contrário. Misantropo é aquele que não gosta de ajudar a comunidade, a humanidade. Certo. E o algoz, e não algoz, que é o carrasco. Ele é o meu algoz. Tá? 2 palavrinhas bastante usadas no singular, porque é muito usadas, tá? Gratuito e fluido. Gratuito e fluido. Gratuito e não gratuito, como se fala por aí. Fluido, se for o substantivo. Eu vou comprar fluido para os freios de meu carro. Porém, se eu usar o verbo fluir, o particípio é fluido. Eu acho que a nossa conversa aqui tem fluído muito bem. Tá? Agora, fluido é o substantivo. Então, gratuito, fluido. Fortuito. É fortuito também, as 2 letrinhas juntas aí. Quase ninguém usa a palavra fortuito também. Uma pergunta que me fizeram esses dias até, professor, como é que é? Já que o senhor voltou aí, vamos lá, vamos trabalhar. É verdade, vamos lá. O Jornal Nacional, o jornal sei lá o que e tal, falou Roraima. E eu vi outra televisão, outro canal falando Roraima. Roraima. Qual dos 2 é o adequado? Roraima. Segundo os dicionários, ambas. Ambas as formas podem ser usadas.
Tanto pode ser Roraima quanto Roraima. E há ainda a utilização, a possibilidade de se usar Roraima com acento agudo no I, que é a maneira como os autóctones da região falam. Não sei se podemos chamar de indígenas, mas os autóctones, autóctone que é aquele que nasceu lá. Então os autóctones da região falam Roraima, lá na língua deles. Não sei por que o I acabou saindo da forma tônica. Então, tanto Roraima quanto Roraima. Tanto Roraima quanto Roraima, as duas são adequadas. Professor, a gente tem outros assuntos aqui, outros temas, mas a gente não vai conseguir falar hoje. Sem O senhor já problema. guarde para a próxima Perfeito. coluna na sexta-feira. Falaremos mais sobre pronúncia, voltaremos a falar sobre isso, que é ortoépia, ortoepia e prosódia, são os dois nomes. Se alguém quiser pesquisar aí em casa, ortoépia ou ortoepia e prosódia. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Combinado. Professor, bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. Podemos falar também a diferença entre fim de semana e final de semana, qualquer dia desses? A gente fala aqui, eu sabia que o professor ia falar isso. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau.